aquele problema. Eu aplico um dispositivo por criatividade à margem da legalidade. E o grande problema é que essa medida, que em última análise criava uma restrição, embora em menor grau, mas criava uma restrição ao direito de ir e vir, ela não poderia ser impugnada por nenhum recurso. Por quê? Decisão interlocutória que tem no processo penal o seu rol taxativo delimitado pelas situações do artigo 381, embora haja entendimentos diversos, que seria também exemplificativo, mas o entendimento predominante ainda é que seja taxativo. E o artigo 581 não trazia nenhuma previsão de impugnação de uma decisão que impusesse, no termo de compromisso, uma situação não prevista, uma medida não prevista em lei. Então, se criava uma restrição, sem possibilidade de impugnação e sem previsão legal. Foi justamente o que criou agora o artigo 319. A possibilidade da imposição de uma medida, visando o aspecto, guardando o seu aspecto cautelar, a sua natureza de cautelaridade, porém, expressamente existente para substituir a prisão. Foi criado também algo que já era contemplado por diversas decisões e reconhecido pelas cortes, tanto de segundo grau como cortes superiores, embora não houvesse previsão legal, tem a prisão domiciliar. A prisão domiciliar ela é prevista no artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Sempre foi. Originalmente, com a leve condição da lei, a Lei 7.209, criou-se a prisão domiciliar como uma possibilidade de imposição de prisão em regime aberto, na falta de estabelecimento prisional adequado, em determinadas situações dispostas em lei, no caso da gestante, no caso de pessoa maior de 70 anos, de pessoa enferma, tudo mais. Esse entendimento, esse dispositivo que na LEP se restringia ao regime aberto, passou também a ser estendido, até porque seria uma analogia em boa parte. Não há problema nenhum, até porque o Código de Processo Penal admite a aplicação da analogia. Passou-se a estender também o benefício da prisão domiciliar para quem estivesse em regime fechado, desde que nessas circunstâncias, gravemente enfermo, gestante, gravidez de risco e tudo mais. Porém, em momento algum, havia previsão legal da prisão domiciliar para o preso provisório. E gradativamente a jurisprudência passou também a aceitar a concessão da prisão domiciliar para o preso provisório, por analogia leve. Porém, de novo, olha o problema, mais uma vez, sem qualquer amparo legal. Não havia qualquer previsão da prisão domiciliar para o preso provisório. Isso era feito também por criatividade, também por analogia e também sem respaldo jurídico algum. Mais uma vez, esse problema era acarretado, não é? Primeiro, então uma decisão à margem da lei, à margem da legalidade, e essa decisão não pode ser impugnada por outro recurso, por ausência de previsão legal. Ora, se não tem previsão legal nem daquela decisão, quanto mais de um recurso que vise impugnar aquela decisão. Utilizava-se então, né, os meus alunos no ano passado, quando estudamos recursos, aqueles chamados supedâneos recursais, que era, no caso, o mandado de segurança contra ato jurisdicional penal. E agora, a Lei 2.403 trouxe a possibilidade da prisão domiciliar. Modificou-se completamente os artigos 317 e 318, que tratava de prisão administrativa não mais existente, apresentação espontânea do autor de infração penal. Hoje, esses artigos foram completamente modificados e tratam da prisão domiciliar, da possibilidade de prisão domiciliar e as hipóteses em que o juiz pode concedê-la em substituição à prisão preventiva. Logo, surge-se a discussão: a prisão domiciliar é uma modalidade autônoma de prisão provisória ou é uma medida substitutiva também da prisão preventiva? Já dois entendimentos já estão se firmando nesse sentido. E aliás, só fazendo parênteses, gente, tudo que nós estivermos discutindo aqui hoje, nós quatro, nos baseando um pouco no achismo, tá? Porque a lei não entrou em vigor ainda.
Claro que nós captamos a essência do legislador, o espírito do legislador, o espírito da reforma. É uma medida liberal, sim, é uma medida que cria restrições também, mas cria restrições em menor grau. Agora, como que isso será aplicado na prática, isso só o tempo irá dizer. Como será recepcionado pelo judiciário essas medidas, isso só o tempo irá dizer. Nós estamos nos antecipando, como disse a Penha, a uma modificação que ainda não foi efetivamente implementada. Assim o será a partir da próxima segunda-feira. Correto? E também uma outra característica da Lei 2.403 é que ela modifica a natureza jurídica da fiança. A fiança deixa de ser unicamente uma modalidade de liberdade provisória e passa a ser também uma medida cautelar expressamente disposta lá no inciso 8 do artigo 319. Correto? Bom, vamos agora fazer algumas considerações sobre cada uma dessas modalidades de prisão. Inicialmente, a prisão em flagrante. Então, veja, como falei, flagrante não existe mais enquanto modalidade autônoma de prisão provisória. As hipóteses flagranciais, as modalidades de flagrante previstas lá no artigo 302 em nada foram alterados, as espécies de flagrante em nada foram alteradas, as situações onde o flagrante pode ser imposto em nada foi modificado. Entretanto, houve uma modificação substancial na providência que deve ser adotada pelo juiz no momento em que é comunicado do flagrante. Então, a autoridade policial lavra o flagrante da mesma forma. É dado voz de prisão em flagrante ao autor de uma infração da mesma forma. Apresentado à autoridade policial que, se entender existente uma situação flagrancial, irá lavrar o auto. E, em seguida, no prazo de 24 horas, comunicar ao juiz. Bom, duas modificações trazidas pela lei neste momento específico. O primeiro é a possibilidade da autoridade policial, isso Márcia vai falar com mais detalhe, arbitrar a fiança em situações em que não era permitido, que somente era permitido em juízo. A autoridade policial, antes da reforma, somente poderia arbitrar fiança em crimes punidos com detenção. Hoje pode arbitrar também em crimes punidos com reclusão. Esse assunto a Márcia vai tratar daqui a pouquinho. Mas além da possibilidade ampliada do arbitramento de fiança pela autoridade policial, mudou substancialmente a providência adotada pelo juiz quando recebe o auto de prisão em flagrante. Nós costumamos brincar, né? Os advogados aqui presentes que muito sabem disso, o juiz ele tinha um carimbo para receber o flagrante. Era um carimbinho, assim, uma coisa fixa. Homologa o flagrante, eis que presente os requisitos legais. Mantenha a custódia do acusado por não vislumbrar razões que justificam a concessão de ofício de liberdade provisória. Desde ciência, o Ministério Público, Defensoria Pública, ponto. Era um carimbo, era uma etiqueta. Né? Simplesmente recebia-se, homologava-se o flagrante. E agora? Agora, essa decisão vai dar um pouquinho mais de trabalho. A gente vai ter que rabiscar um bocadinho mais. Porque não existe mais a manutenção do flagrante a título próprio. Então, o que acontece? Ao receber o flagrante, se entender que se trata de uma prisão ilegal ou de ausência de estado flagrancial, continua a se proceder da mesma forma. Inciso 1. Relaxar a prisão ilegal. Mudou? Não. Isso é decorrência lá do artigo 5º, inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Isso mudou? Não. Apenas vem expressamente disposto. Não era. Né? A forma como era tratada a prisão em flagrante não dispunha expressamente que o juiz relaxasse a prisão ilegal. Porém, isso é um mandamento constitucional. Como falei, artigo 5º, inciso 65. Agora está lá no 310 também, inciso 1. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá relaxar a prisão provisória, a prisão, se ela for ilegal. No inciso 2, tem essa inovação que eu falei para vocês agora. Converter o flagrante em prisão preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312. Ou seja, modifica-se o título prisional. O flagrante não é mais mantido. Antes assim, continuará a ser assim até sábado, né? Até domingo que vem.
A partir da próxima segunda, aplica-se essa regra nova. A prisão era homologada, se legal,